Esse aqui é um componente que eu tenho uma relação difícil. É uma mistura de vários sentimentos, de raiva, de carinho e oscila entre eles em vários momentos. É sério, eu não acredito em ninguém que diga que esse selim é confortável, porque é como estar sentado em uma pedra, sério. Eu já testei esse selim tanto usando uma bermuda de ciclismo, né, com forro, quanto outras bermudas de compressão que não tem o forro. E a experiência que eu tive é que basicamente o nível de incômodo acaba sendo bem parecido com e sem. Então fica difícil tentar te dizer você está com forro ali vai ajudar você nesse sofrimento que talvez você possa vir a sentir nesse período de adaptação, né? Já houveram diversos momentos, voltando para casa, por exemplo, em que eu ia passar por algum buraco ou às vezes subir alguma guia, alguma coisa assim, sabe? Quando você às vezes levanta para não ficar aquele peso todo ali na roda traseira da bike, e depois você senta de novo. A impressão que eu sentia é que cada vez que eu sentava de novo do selim, ele se tornava mais dolorido. Toda vez que eu sento nele ali para começar o rolê, nos primeiros minutos já dá vontade de desistir. Então, nos primeiros dias realmente foi uma vontade de desistir, de tentar devolver e tal. Mas eu continuei. Eu continuei. E o curioso é isso, porque em alguns minutos depois de pedalada, não sei se é a bunda ali que fica dormente ou o que acontece, mas magicamente parece que ele não tá mais lá. Só que alguns minutos depois já volta a incomodar. Por isso que eu digo que é uma mistura de diversos sentimentos, de raiva, de carinho, de arrependimento e etc. E é isso. Esse foi o começo do review que eu comecei a escrever durante as 2 primeiras semanas de uso. Hoje, vários meses depois e milhares de quilômetros rodados, a minha opinião e a minha experiência em relação a ele é bem diferente. Para você entender então o porquê dessa mudança de pensamentos, segura a vinheta, se inscreve no canal, ative o sininho e, claro, compartilhe com aquele seu amigo que está em busca de algum selim bacana ou que comprou um desse e está se sentindo bem arrependido. Fala para ele ter esperança e conferir esse vídeo, beleza? E claro, por favor, deixe seu comentário para saber se esse vídeo foi útil para ti e se ajudou de alguma maneira, beleza? Então bora lá! Salve, salve meu amigo, aqui quem fala é o Rugi, ciclista urbano profissional. Seja muito bem-vindo ao quadro Reviewzando, onde sempre trago itens e componentes diversos de ciclismo que fazem parte do meu acervo pessoal. E aqui eu sempre falo a real, sempre falo a minha opinião sincera com a minha experiência com esses componentes. E nesse vídeo, logicamente, não vai ser diferente. Hoje eu trago para vocês esse meu companheiro aqui. Eu sei que já tem vários vídeos no YouTube falando sobre selim, mas ainda não tinha o meu vídeo, ainda não tinha o meu review. Então eu quero trazer para você esse selim que divide muitas opiniões, incluindo a minha própria. Confere as imagens aí. Antes de você pensar em investir nesse selim ou em qualquer outro, é fundamental você ter conhecimento de que todos nós temos estruturas anatômicas diferentes, biotipos diferentes. E é importante você ter conhecimento disso para que você faça uma boa escolha e encontre o selim mais adequado para o seu biotipo, para a sua estrutura anatômica. Então agora eu lhes apresento a pelve. Esta é a estrutura óssea da sua bacia. E os isquios são esses ossinhos no qual nós apoiamos quando nos sentamos. E é justamente a medida entre esses dois ossinhos que você precisa saber para escolher o selim com a medida certa para você. Só para você ter noção, olha a diferença entre uma estrutura anatômica de uma pelve masculina e uma feminina. É bem grande a diferença. O ideal e o aconselhável é que você procure um profissional que faça bike fit, onde esse profissional que manja muito do assunto vai tornar a bicicleta perfeita para você, através das regulagens e configurações, junto com todo o conhecimento que ele tem ali, de diversas perguntas que ele te fará,
e também é acompanhado ali, maquinado com diversas ferramentas de medições, ele vai tornar a sua bicicleta a coisa mais confortável do mundo para você, especialmente para você, baseado na sua estrutura anatômica e nas diversas características que só você tem. Então esse profissional vai tornar a bicicleta para você tão confortável quanto você está sentado no seu sofá. Mas essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Infelizmente não é todo mundo ali que tem uns 300 e poucos reais para fazer esse investimento. Eu mesmo ainda não fiz. Então, enquanto isso, a gente vai se virando, né? Então, justamente por isso, eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links do canal Pedaleria, onde ele não só dá dicas para você escolher o selim adequado para você, quanto ele também ensina uma maneira caseira de você tentar fazer essa medição no conforto do seu lar. Beleza? Confere lá. Um ponto que me agrada bastante nesse selim é justamente o design dele. Eu acho ele bem bonito, essa pegada esportiva. Ainda nessa questão do design, eu adoro essa abertura bem grande que ele tem na região ali do períneo, ou seja, de toda essa musculatura do assoalho pélvico. Isso torna o rolê muito mais confortável, muito mais confortável. Em relação a isso, é só alegria. Outro ponto muito positivo desse selim é o seu custo-benefício, né? Ele realmente tem um valor muito abaixo de outros bem similares no mercado. Só para você ter noção, ele é basicamente igual ao modelo da Specialized. Olha como os dois são muito parecidos, porém, olha a diferença de valores. Olha essa diferença de valores. 700 conto? Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Um ponto, obviamente, muito negativo nele é na questão da espuma. Ele realmente tem uma espuma ali muito sutil, muito sutil. A impressão, muitas vezes, que dá é que é uma pedra esculpida no formato ali do seu selim. Essa é a impressão que dá. O que me levou a querer escolher esse selim foi justamente por ele aparentar ser muito durável. E foi aí que eu me decepcionei. Ele já começou a apresentar diversas rachaduras no seu revestimento e foi justamente esse motivo que fez eu precisar trocar de selim. E não foi por falta de cuidado não. Justamente por já ter passado por esse problema de rachaduras no selim várias vezes, que eu tomei muito cuidado com ele. Do tipo, não ficar deixando no sol, não ficar deixando pegar chuva, não deixar molhado e etc. E ainda assim, com menos de um ano de uso, já está desse jeito. Então essa questão me decepcionou bastante. É chato, hein? É chato. Ou seja, provavelmente em breve eu vou ser obrigado a trocar novamente o selim, porque é isso. Se você não troca o selim, aquelas rachaduras, além de começar a te incomodar, vai começar a te machucar, também vai estragar as suas bermudas. É isso que estava acontecendo comigo antes, estragou várias bermudas minhas, e se eu vacilar agora e continuar usando ele por muito tempo, vai continuar acontecendo a mesma coisa. E logicamente a gente sabe que uma bermuda de ciclismo custa muito mais caro do que um selim, na maioria das vezes. Sinceramente, como deu para perceber, né, eu tive um período de adaptação aí que foi bem doloroso. Como eu disse, eu pedalo aproximadamente uns 52 quilômetros por dia de trabalho e foi uma experiência ali de adaptação meio sofrida. Porém, eu me adaptei a ele, mas talvez devido à sua estrutura anatômica ou por algum outro motivo, talvez você não se adapte também. Mas vale a pena você tentar ali por algumas semanas e é isso, né? Tem esperança. Mas se não der, troca o quanto antes. O que me levou a sair de um selim super comfort desses urbanos, que tem até o apelido de bundão, foi o fato dele estar cheio de rachaduras. E como eu disse, a ponto de não só incomodar muito, estava incomodando muito ali, estragando as minhas bermudas. E sabemos que bermudas de ciclismo ou bermudas esportivas em geral não costumam ser baratas, né? Então vale mais a pena você trocar o selim ali do que você estragar várias roupas suas. Outro motivo também que me levou a escolher um selim com uma pegada esportiva para minha bicicleta urbana foi por acompanhar diversos youtubers que fazem viagens de milhares de quilômetros, bikepacking, cicloturismo e etc., usarem esse tipo de selim. Geralmente a gente escuta falar que esse tipo de selim mais esportivo é justamente voltado para pessoas que estão buscando viver ali um pouco desse profissionalismo, né? São entusiastas desse estilo e tal. Mas eu pensei, ué,
se eles fazem essas viagens de milhares de quilômetros, em algum momento esse tipo de selim deve acabar se tornando confortável. Senão eles não fariam isso. Então foi baseado nesse pensamento e nessas observações que eu resolvi escolher esse selim. E foi uma escolha muito boa. E assim como o nosso corpo tem toda essa sabedoria de que muitas vezes a gente só percebe algum órgão ou alguma estrutura do nosso corpo quando a gente está sentindo dor, o fato de não sentir o selim mostra o quanto ele se tornou extremamente confortável para mim. Então teve todo esse período meio longo de adaptação, mas se tornou um casamento perfeito. Eu gosto demais desse selim. E atualmente eu sinto o mesmo nível de conforto utilizando uma bermuda de ciclismo com forro ou outra bermuda de compressão, por exemplo, que não tem o forro. Como o camarada lá do canal do Pedaleria deu o exemplo, o nosso corpo é sábio, né? Então ele passa por esse período de adaptação, ele sente a necessidade de fortalecer alguma área específica, então ele manda mais cálcio para lá. No caso que estamos nos referindo, os isquios, né? Então tem esse período de adaptação no qual todo mundo passa por ele. Por exemplo, um profissional ciclista que às vezes acaba ficando um tempo afastado e quando ele vai voltar a pedalar novamente, ele também vai precisar passar novamente por esse período de adaptação de algumas semanas, para voltar a sentir aquele conforto que ele sentia antes, entendeu? Como eu disse no começo do vídeo, essa coisa de falar, meu, quem diz que selim é confortável tá mentindo, é impossível. Hoje em dia eu penso isso também, sabe? Ele se tornou realmente o meu selim preferido. De todos os selins que eu já experimentei até hoje, o que mais casou comigo, o que se tornou mais confortável e tudo mais, foi justamente ele. E justamente por ele ter essa pegada esportiva, ele é perfeito para você dar os sprints e tudo mais, tudo mais. Mas, infelizmente, né, essa questão do ponto negativo que eu dei, na questão do forro que envolve ele, realmente é um ponto muito negativo que pesa logicamente bastante na escolha. E também outro fator que eu gostaria muito que na atualização deles a Absolute melhorasse é nessa questão da espuminha, né? Seria bom eles colocar um pouquinho mais de espuminha ali para tornar um pouco mais confortável ainda. E logicamente, outro ponto que com certeza precisa ser melhorado é esse forro que reveste ele, né? Ninguém merece isso, pô! O Absolute! Melhora essa parada aí, meu! Então é isso, meu amigo, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que tenha ajudado você aí a ver todos esses pontos positivos, negativos e espero que você tenha conferido, né, a dica aí de como escolher um selim adequado para você. E me conta, esse tipo de problema acontece com você também? Do selim começar a rachar todo ali e a espuma aparecer e tudo mais? Ou acontece só comigo? Deixa um comentário para eu saber a sua opinião. E se você tem um selim igual esse da Absolute, comenta aí também para eu saber qual a sua experiência com ele, se você tem algum outro da Absolute. Comenta aí também, beleza? Te vejo no pódio.